Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, tem muita gente reclamando no novo processo de aquisição simplificada no estado de Minas Gerais, até porque realmente eu tive que fazer na prática e eu que estava na ponta ali realmente tenho algumas considerações para fazer para todos vocês. De fato, esse processo está travando a vida de várias caixas escolares. E vamos dizer por quê? Quando você entra hoje no site das Superintendências Regionais de Ensino, muitas dessas aquisições elas não estão acontecendo. Porque as pessoas estão com dúvida. Tudo que é novo, a gente fica realmente relutante, a gente quer conhecer, ter um pouco mais de coragem para poder executar, até porque a gente está lidando com dinheiro público. E com dinheiro público a gente não pode brincar. Mas o que me chama a atenção, pessoal, são os pouquíssimos processos de aquisição simplificadas sendo divulgados aí nos sites da Secretaria de Estado de Educação. Você sabe que é uma regra fazer aquisição pela resolução que eu mostrei para todos vocês, porque eu fiz um vídeo comentando sobre esse processo de inscrição no estado de Minas Gerais. Eu comentei muito, eu fiz 3 vídeos e esses vídeos aí estão aí para que você possa ter acesso, caso queira conhecer um pouco mais sobre essa importante resolução, que é a resolução 5131, que foi publicada recentemente, nós estamos falando dia 24 de fevereiro de 2025. E eu fiz um vídeo, gente, que é o inicial, tratando assim, e lembro que não tinha o tutorial ainda, estávamos aguardando o tutorial. E esse vídeo, gente, ele teve já mais de 3.000 visualizações, são 3.422 escolas, então o alcance dele foi muito bom, diante do fato de que é um vídeo para quem atua com aquisição, com compras no estado de Minas Gerais. Nós tivemos aí, por parte da Secretaria de Educação, a informação, né, de que nós teríamos um procedimento novo de compras no estado, que palavras como licitação, palavras como chamada pública, palavras como edital, elas seriam deixadas de lado. De fato, eu já posso afirmar para todos vocês que licitação, conforme regras da Lei de Licitações, que revogou a 8666, que é a Lei 14.133, essa legislação, pessoal, ela é muito importante e esta legislação, ela é vamos dizer assim, aquela que vai instruir, que vai determinar como que serão feitas as aquisições, né, no estado de Minas Gerais e, por que não dizer, no Brasil inteiro. Mas se é dizer que no Brasil inteiro, né? Fato é que Minas Gerais, pelo menos no tocante às caixas escolares, ao que parece, deixa de usar essa lei das licitações, a 14.133, depois, claro, né, de mediações, de conversas aí com o Tribunal de Contas do Estado, com autoridades, com o Ministério Público, provavelmente, o Ministério Público também devia estar envolvido nisso, com diversas secretarias de finanças no Estado, e chegou-se aí a criar agora, né, um processo que a expectativa é de que ele tornará as aquisições e a execução de serviço no estado muito mais tranquilas. Bom, vou falar com vocês aqui na prática, colocar o dedo na ferida, porque eu estou aqui diante de tutorial, fiz um vídeo também, que seria o 4º vídeo dessa série de vídeos sobre aquisição simplificada. Pode compartilhar, tá no YouTube para todo mundo ter acesso a essa resolução 5131. E quando eu fui fazer na prática, gente, com base inclusive lá no Banco de Preços, no Tribunal de Contas de Minas Gerais, com o Banco de Preços também, eles divulgam 3 endereços, 3 sites, né, que você faz consultas de materiais, de serviços, mas, gente, sinceramente, não gostei do que vi. Eu demorei praticamente uma tarde inteira para fazer levantamento em uma lista que não era pequena, de bens que são necessários para a instituição de ensino. E eu estou falando, você sabe de quê, pessoal? De tampa de vaso sanitário, de caneta, de papel A4, de plástico para plastificação, de plástico A4, né? Esses materiais de cabo HDMI, que é material também de consumo. Portanto, pessoal, vários equipamentos, né? Objetos que são utilizados periodicamente na instituição de ensino. Eu pedi até spray desengripante, porque a gente tem o trilho, portão, né?
desengripante lá para fechaduras. São coisas que a gente normalmente usa, tinta também, né? E, gente, pincéis. E o fato é que não gostei do que vi. Você sentar para executar, se você sentar para fazer, pessoal, é muito complicado, é muito complicado. Então, assim, o processo simplificado de aquisição, agora, tá? Eu vou mudar o nome para processo de aquisição complexo, tá, pessoal? Complexo de aquisição no estado de Minas Gerais, porque não tem condição que fizeram. Primeiro, eu considero grave, né, ter revogado, por exemplo, a resolução 3670. Ah, mas ela falava sobre licitação em um molde que não está de acordo com a 1483. E aí nós tivemos um problema, né, porque eles não permitem que se faça ou que se utilize como parâmetro em Minas Gerais para a Caixa Escolar, pelo menos essa informação que nós recebemos aqui no momento, a 1483, gente. Isso é um absurdo. Eu penso que isso é um absurdo, porque uma coisa é você criar um processo de aquisição simplificada, que de simples não tem nada, como eu falei, um processo de aquisição complexo, né, trabalhoso, dispendioso. Eu perdi muito tempo. E outra coisa, você está preso aos orçamentos, é obrigado a fazer os orçamentos ali, e a depender da situação, dependendo da forma como você vai enumerar os itens ali para você adquirir, você vai ter que recorrer também a empresas que vão fazer orçamentos incompletos. Você vai ficar dependendo de empresa para fazer orçamento que normalmente demora muito. Essas empresas já estão de saco cheio de fazer orçamento para a Caixa Escolar, porque essa que é a informação que a gente tem. Eles não gostam de fazer orçamento, né? Porque fazer orçamento é óbvio, pessoal, que não necessariamente a empresa vai ganhar. Eu acho que também tem que mudar um pouco essa mentalidade, né, porque você precisa de fazer orçamento para você prestar um serviço. Você precisa de fazer um orçamento para você informar para a Caixa Escolar, para o presidente, para a comissão ali, né, que existe, né, o fiscal de contrato, no caso, a equipe, o colegiado da escola, por sua vez, que aquele material está com preço compatível. Então, ela é importante, ela é necessária, que nós não estamos criticando isso, não. O problema é que a gente está refém de empresas que às vezes não entregam os orçamentos, e quando você vai no banco de itens também não está legal. Eu encontrei muita coisa no banco de itens, mas é lento, fica processando, demora demais, tem que ficar imprimindo aquele equipamento, aquele material que você encontrou ali, né, para provar que você fez a pesquisa, né? Então, se você tira a mediana, esse problema da mediana também eu considero algo muito sério, porque a mediana realmente ela atrapalha, em muitos aspectos ela atrapalha demais, sabe, pessoal? Porque você coloca ali os formulários, o nome das empresas, o valor mediano para ter a concorrência, ampla concorrência, mas o fato é o seguinte, pessoal, não resolve esse processo de aquisição simplificada. E o que eu estou vendo é o seguinte: as caixas escolares, elas estão emperradas. Elas estão emperradas. Basta você entrar no site da sua Superintendência Regional de Ensino e verificar quantas publicações nós tivemos. Pouquíssimas publicações. Pouquíssimas publicações. Eu tive lá publicando agora um processo simplificado de aquisição para avaliação, essa avaliação agora do governo federal, né, pessoal? E tive também Pacto Nacional, né, da Aprendizagem, o que parece, eu acho que o nome é esse, é uma sigla. E também fizemos uma publicação também para aquisição de ônibus, locação de ônibus, o Prêmio Escola Transformação. Eu não gostei, eu achei muito complexo, muito difícil. O fato que eu já estava com os orçamentos do ônibus facilitou bastante. Mas eu, por exemplo, estou para fazer a utilização do Prêmio App lá e não consigo. As pessoas para irem lá fazer, por exemplo, um orçamento de acordo, né, com aquilo que a gente está querendo, porque não é simplesmente ir lá e trocar alambrado, a gente precisa de conversar. Outra coisa séria que eu percebi, falta aquele formulário de vistoria que obriga, por exemplo, as empresas a comparecerem na instituição de ensino para fazer a vistoria. Tem serviço, por exemplo, que precisa, é obrigatória a vistoria. Não dá para dar preço por telefone. Ah, quantas caixas d'água você tem? Você tem que passar informação demais, mandar relatório fotográfico. Então, melhor agora que seja feita a vistoria. E faltou esse documento aí no processo. Isso é, inclusive, uma sugestão. E aí, eu volto a bater naquela tecla. Pessoal, trocar o processo de aquisição simplificado, que está lá no
no tutorial para todo mundo ter acesso, por um processo de dispensa de licitação. Só não pode falar que é dispensa, mas é praticamente uma dispensa de licitação. Por quê? Ela tem todos os rituais, todos os requisitos de uma dispensa de licitação. A começar pela publicação no site da sua superintendência, pelo prazo de 3 dias, a começar pela mediana, né? Então você tem que fazer ali o levantamento, a pesquisa de preços, a pesquisa no mercado, a estimativa de preço, né, pessoal? Ou pelo banco de preços aí do estado, né? Enfim, o fato é que eu, particularmente, diretor e a representante aqui do canal da educação, tá? Eu não achei interessante. Acho que esse processo de aquisição simplificada, ele não tem nada. Então, pessoal, eu chamo a sua atenção porque as escolas, elas estão desesperadas, tá? E aí eu gostaria de fazer esse vídeo correr, gente, porque realmente as escolas, elas estão preocupadas, porque já tem gente precisando de alimentação escolar e nós estamos aguardando até hoje uma capacitação para tratar sobre aquisição simplificada. Eu, na semana passada mesmo, eu mandei para lá uma dispensa de licitação e tive como resposta que não poderia ser publicada a dispensa depois da 5131, porque essa dispensa, ela não vale mais. Pela 14.133, ela não vale mais. Aí eu fico me perguntando assim, gente, como assim uma lei federal não vale mais? É prerrogativa do Estado, a gente sabe que não há hierarquia entre as leis, não há hierarquia, e a gente, óbvio, tem que respeitar também a capacidade do Estado, né? Porque o Estado é independente e harmônico entre si, nós sabemos disso. Ele tem a sua prerrogativa legal. Mas eu acho muito complicado quando a gente deixa de lado uma legislação que até então estava nos atendendo muito bem. Eu, particularmente, não gostava muito de dispensa. Mas dizer que um procedimento de aquisição simplificada, que todo mundo estava esperando que fosse facilitar, ele não está simples assim, tanto é que as pessoas não estão publicando no site. Então chama a atenção da secretaria nesse aspecto, porque de fato não está legal. E temos outras considerações a fazer também. Outras considerações que eu considero extremamente pertinentes. Por exemplo, no tocante aos contratos anteriores que estavam vigentes com uma outra legislação, né? Então fechamos contrato antes aí com empresas, contrato de locações, enfim, estou dando exemplos, tá, pessoal? Mas contratos aí de prestação de serviço, não de locação, mas de prestação de serviço. E aí, o que acontece? Esses contratos eles foram feitos com base numa legislação anterior. Ah, mas a 3670 foi revogada. Não importa se ela foi revogada. Lá atrás, quem assinou o contrato lá atrás fez com base na 3670. Então o Estado não pode simplesmente agora dizer revogou e está valendo a nova. Não, não é assim que funciona não, hein? Quando assinaram lá atrás, assinaram com base na legislação anterior. Se a legislação nova ela cria um transtorno para aquele tipo de prestação de contrato, para aquele tipo de serviço, ou para a relação entre as partes, então não dá. Ela tem que vir para ajudar, não para atrapalhar. Essa que é a grande questão. E nós estamos vendo isso, por exemplo, do tocante a cheque. Porque a resolução 5131, tal como está na tela aí para vocês nesse momento, ela não autoriza, por exemplo, o pagamento via cheque. Cheque está abolido, não pode ter cheque mais no Estado para as caixas escolares, tá? Mas existem empresas que já viam com resoluções anteriores recebendo por cheque. E esse é um dilema, porque você pergunta para uma superintendência, vão dizer que não pode, enquanto outras estão aceitando. Então tem que resolver esse problema da comunicação, inclusive entre as SRS, porque não está tendo comunicação. Aí você escuta assim, olha, na minha está aceitando, nessa aqui não. Isso não é bom, gente. Tá? Eu acho que o grande problema de comunicação é uma coisa muito séria que precisa ser contornada. Dentre outros problemas mais, que vocês podem enumerar aí, de acordo com aquilo que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho.
outro ponto importante também, gente, é que, aí assim, eu não quero também ficar aqui expondo ninguém, mas está tendo divergência na mesma superintendência. De uns falando que pode e outros falando que não. Ah, pode porque é o contrato anterior foi feito antes de revogação da resolução 3670. Então, antes do surgimento da resolução 5131, que revoga a 3670 e que, por sua vez, acaba com a utilização de cheque para as caixas escolares, antes não tinha problema nenhum, porque foi feito lá atrás, né? Quando surge a 5131, as pessoas estão dizendo, e aí nós estamos vendo conversas divergentes. Uns dizendo que sim, pode continuar aceitando, porque ela está sendo, vamos dizer, lastreada por outro processo, por outra resolução, né? Enquanto, se você fizer, claro, né, a partir de um processo de aquisição simplificada, você sabe que não pode usar cheque, porque você está usando como base a resolução 5131. Isso aí não há divergência. Se eu fizer um processo de aquisição simplificada, você sabe que não pode cheque. Você sabe que tem coisa ali que não pode. Você não pode fazer processo de aquisição simplificada para chamada pública. Você não pode fazer processo de aquisição simplificada para obra. Todo mundo sabe que não pode. Mas, pessoal, os processos anteriores, ou seja, antes de existir a 5131, eles continuam vigentes com base naquela legislação antiga. Mas isso a Secretaria precisa dizer, precisa emitir uma nota, porque as caixas escolares, eu mostro para vocês, se vocês entrarem agora nos sites das superintendências regionais de ensino, eu não vou falar qual, se é a ABC, se é a Almenara, se é o Unaí, se é Varginha. Se você Montes Claros, você vai perceber lá poucas caixas escolares fazendo publicação de processo de aquisição simplificada. Por quê? E olha que da data em que surgiu, que foi publicado lá no Minas Gerais. Gente, nós estamos falando do dia 24 de fevereiro de 2025, pessoal. Eu estou gravando o vídeo hoje, é 15 de março. Então já se passaram alguns dias aí, as caixas escolares não dão conta. Então, se a secretaria fizer rápido, uma capacitação, um treinamento para explicar como que vai funcionar, não está legal. Todo mundo, a verdade seja dita, gente, todo mundo estava achando que ia ser um procedimento igual ao PDD. Você vai lá, faz uma pesquisa, mostra pro colegiado, o ritual é o mesmo, mostra pro colegiado, né, senta ali, discute o que vai comprar, o que vai adquirir, se for 80% para custeio, 20% para capital, material permanente, aí você senta com o colegiado, conversa, leva para a escola toda, divulga, faz a pesquisa de preço, consegue ali 3 orçamentos, e aquele que ofertar o menor valor, é o primeiro, é o que está sendo dito aí, joia. Aí você vai lá e faz a aquisição. Mesma coisa em relação ao bebê ágil. Né? Tem gente falando do bebê ágil aí que lá você tem 5 dias, me parece que a legislação fala em 5 dias úteis para que você possa, pessoal, para que você possa fazer a prestação de contas lá. Isso é legal? Demais. Isso é demais, só que também não está funcionando, tá? Já tive colegas que falaram o seguinte, ó. Colegas falaram o seguinte: eu não consigo fazer, com 5 dias está travado, não está dando, entendeu? E não consigo lá, e aí a Caixa vai ter problema, aquela história que nós já conhecemos, pessoal. Não temos condições de continuar desse jeito. Então, assim, se eu sentar e escrever, nós teremos muitos problemas aí para passar para todos vocês. Eu estou mostrando aí na tela a resolução, né, pessoal? Então tá aqui, ó. Tanto é que eu falei em relação à questão do que pode e o que não pode. Olha o que está escrito embaixo aí, ó. É vedado à Caixa Escolar a contratação e a realização de empréstimos, ok, certinho. Financiamentos, é isso mesmo, tá certo. Consórcio, perfeito. Jogos eletrônicos de azar ou apostas esportivas, ok, sem problema. A utilização de cartões de crédito, cheques, dinheiro em espécie, outros meios físicos de pagamento.
Sabe por que eu vou falar com você sobre isso aqui? Eu tenho que parar aqui para reclamar? Por uma razão muito simples, pessoal. Hoje, se acontece, olha aí, ó, as modalidades de contratação, que são simplificadas. Nós estamos falando desse item 1 aqui. Se você hoje, pessoal, presta atenção nisso, precisar de comprar emergencialmente, lembra daquele adiantamento? Você não pode fazer porque você não pode ter dinheiro em espécie na caixa escolar. Você não pode fazer um cheque para lá rapidinho e utilizar para comprar um cano, uma cola, para resolver o problema emergencial. Então, eu estou falando assim, cadê aquela instrução sobre adiantamento? Não tem. Então, esse é um outro problema. Então, já detectei no mínimo 2 aqui, né? Que é a questão do termo de vistoria que não tem, no caso dos procedimentos simplificados, e o outro em relação a essa questão do adiantamento, de você ter um pouco de dinheiro em caixa, que até então você podia, pela 1433 você podia, ao que parece até 5, não sei, salários mínimos, não sei, 7, vai saber. Aí ficou acordado que podia ter. Eu nunca usei desse expediente, tá, gente? Pra deixar claro, nunca usei desse expediente. Nunca precisei. Mas nós sabemos de colegas que precisaram e precisam agora, nesse momento. E como é que faz para resolver o problema? Não faz, né, pessoal? Deixa lá, deixa acontecer. Então eu falo com você assim, tem muita coisa que a gente precisa conversar. Do jeito que tá, pessoal, não tá legal, não ficou legal isso não. Claro que tudo tem o seu momento, tem o seu tempo. Eu falei com todo mundo que se amanhã precisar de vir aqui e me desculpar e falar, nossa, acho que eu precipitei. Mas não tem como, gente, eu fazer isso agora. Sabe por quê? Porque eu tô no campo, eu tô no chão da escola fazendo a aquisição e tô tendo dificuldade. Levantei um terceiro ponto, a questão do orçamento, um quarto que é a mediana. Entendeu? Então são coisas, pessoal, que precisam ser revistas. E não vai ser aqui no canal de educação. Até porque esse é um tema que chama a atenção dos gestores escolares. É um tema que chama a atenção, pessoal, daquele que está lá fazendo a aquisição, material e serviço. Olha aqui os documentos que são as notas fiscais, que é a nossa fiscal eletrônica de serviço, deverão ser apresentados no prazo máximo de 5 dias úteis, contados a partir da data da transação. Já estão dizendo em relação à solução BB Gestão Ágil que não está funcionando legal. Tá, pessoal? Mas é igual eu estou falando para vocês. Eu peço desculpas, tá, pessoal, se realmente não tiver desse jeito aí. Tancredo, não tá assim não. Mas em relação àquilo que eu estou fazendo na caixa escolar, não digam para mim que tá legal, porque não tá não. E eu provo, são poucas publicações. Claro que eu não vou mostrar aqui. Não vou mostrar por uma razão muito simples. Eu não tenho que ficar expondo caixa escolar aqui. É só você entrar no site aí da sua superintendência e ver que vai ficar lá em licitações. Inclusive está escrito lá licitações. Pode olhar lá, licitações. Meu amigo, se não é licitação, então coloca lá outro nome. Porque diz que licitação não pode. Mesmo tendo uma 1433, olha aqui, ó, a questão da proibição do cheque lá no 12, utilizar cheques para qualquer transação financeira. Isso aqui é vedação, pessoal. É vedada a caixa escolar. Artigo 42 da 5131. Então é algo que a gente precisa de pensar, discutir. Eu, particularmente, eu falo com vocês, não tá ilegal isso aqui. Aliás, tem que ter realmente, né? Eu acho que precisa que a revogação da 3670 rever muita coisa. Eu elogio sempre, né? Deixo aqui com o máximo respeito, né, pessoal, às autoridades. Eu sei que existem limitações, mas o que eu estou falando aqui é que existe um problema hoje na Caixa Escolar, depois de mais de 15 dias que esse documento foi publicizado no site, no jornal Minas Gerais,
Nós tivemos acesso a 5131, que o nome dela é muito bonitinho, mas nada mais é do que uma dispensa de licitação, tá, pessoal? Eu falei isso para vocês. Então, eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo para esse aspecto. Tem outros pontos também, mas eu não vou ficar falando aqui. Né? Inclusive, paro agora esse assunto para chamar a sua atenção, porque já tá, gente, anunciado aí concurso, né, para 2025, edital 01 2025 e o edital 03 2023, haverá o chamamento aí dos excedentes, viu? Os excedentes serão chamados, e não são muitos não, tá, gente? Porque, claro, um concurso difícil igual aquele lá, da FGV, que eu respeito muito por sinal, né? Mas um concurso muito difícil, e temos aprovados aí extremamente capacitados, aguardando serem chamados. Nós vimos aí, recentemente, a audiência lá da deputada Beatriz Cerqueira, onde ela colocou esse ponto importante. Dentre outras coisas mais, como essa aqui, ó. Outro assunto, né? Que eu vou trazer para vocês, que é esse aqui, importantíssimo. Eu vou estar sempre deixando isso aqui destacado. Hoje uma ASB está recebendo em Minas Gerais menos que um salário mínimo, pessoal. Isso não pode. Alô, presta atenção aí, tá, pessoal? Não é esse valor que tá aqui, não. Isso aqui é se aplicar os 6,27% do MEC. Isso aqui é se aplicar o percentual do MEC lá. Hoje é isso aqui, ó, 1,46659. Se aplicar os 6,27, vai para 1,558. Aí vai passar de um salário mínimo, ok. É sempre assim, né? Barrando o salário mínimo. Mas hoje o ASB está recebendo menos que um salário mínimo em Minas Gerais. E não está certo. E é por isso que haverá uma paralisação, né, no dia 21 de março. Inclusive a Secretaria de Educação, ela até mandou para nós recentemente um informativo, pessoal, sobre essa questão da merenda escolar, que poderá ser flexível no dia 21 de março de 2025. Eu me preocupo um pouco com isso e vou dizer por quê. Porque não é possível, pessoal, pensar uma instituição de ensino sem a ASB. Ah, mas flexibiliza a merenda. Como é que vai fazer com o banheiro? Varrição, limpeza de sala. Não, é só você... Não, gente, não tem lógica isso não, gente. Não tá legal. Vocês têm que rever isso aí, porque é o seguinte, se os ASBs pararem, e a expectativa é que devam parar, nós vamos ter aí um problema muito sério na instituição de ensino. Essa que é a grande verdade. Então, assim, pensem nessa questão aí, gente, porque isso é muito sério. A escola não é só questão da merenda, não. Flexibiliza a merenda, e aí, como é que fica a limpeza, como é que fica os demais atendimentos? Portaria, ajuda de maneira auxiliar na disciplina, porque isso é regimental. Não é? Então eu peço que vocês analisem isso aí. Claro que espero, né, que a secretaria seja sensível nesse sentido, de entender que aquela escola que não tem ASB, ela poderia ter também, obviamente, a prerrogativa de não ter, se ela não tem condição de atender e não tem, porque não tem ASB, eu acho que aí vocês têm que analisar isso aí melhor. E não fazer pressão para a escola funcionar a qualquer custo, porque eu penso que é um desrespeito com os ASBs, é um desrespeito com os profissionais que estão lá e com os alunos também. E escola não é só alimentação, não. Já vai ser ruim sem eles lá por causa da alimentação. E vai ser pior sem a questão da limpeza. Um funcionário extremamente importante, porque não repara a ASB. Então faça aqui as minhas considerações. Vou ficando por aqui. Acho que o vídeo eu comentei sobre muita coisa. O processo de aquisição simplificado do Estado de Minas Gerais, a questão da greve de paralisação, né? Dia 21 de março agora, dos auxiliares de serviço da educação básica. Deixa eu confirmar se é dia 21 mesmo, dia 21 na próxima sexta-feira. E também falamos, né, pessoal, sobre o concurso público, edital 03-2023, haverá aí os excedentes sendo chamados, e o 01-2025 deve sair o edital a qualquer momento, até porque nós já temos a banca escolhida legale, uma banca objetiva, com questões da letra seca, né, a lei seca ali direitinho. Me parece que é uma banca mais tranquila em relação à anterior, tá, pessoal? Mas
vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.